Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Aliás, eu adoro fazer perguntas. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual a voz que você tem escutado mais ultimamente? Já parou para pensar o tanto de vozes que a gente escuta o tempo inteiro? O tanto de barulho que está ao nosso redor? E a questão que eu quero te trazer hoje é: qual voz tem influenciado mais as suas escolhas, as suas decisões? Porque aquilo que a gente coloca mais atenção, aquilo que a gente mais ouve, vai moldar a forma como a gente percebe o mundo, como a gente vê as coisas. Portanto, influencia nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí tem uma voz, tem uma questão que eu quero trazer para vocês que está lá em João 10, 27, quando Jesus vem falar conosco a respeito de ouvir a voz dele. E ele fala assim que as ovelhas dele ouvem a voz dele, ele as conhece e elas o seguem. E aí tem um contexto histórico muito interessante nesse ensino dele. Vamos entender a história, o que aconteceu, por que Jesus usou essa analogia? Bom, naquela época era muito comum haver muitos pastores que criavam ovelhas. A criação de ovelha era algo muito valioso na época. Então, como é que funcionava? Os pastores cuidavam tanto e eles tinham tanto zelo por essa criação, que eles, desde quando a ovelha era pequenininha, eles ficavam com as ovelhas de dia e de noite, até com o objetivo de que elas se familiarizassem com a voz deles e reconhecessem um comando, uma direção quando eles a chamavam, para que elas então se sentissem e ficassem mais protegidas dos predadores. E aí, o que acontecia também, que era um costume da época? Esses pastores, frequentemente, eles iam para a cidade fazer negócios. Então, olha o cenário. Quando eles chegavam nas cidades, ao redor dessas cidades tinham os currais, os lugares em que eles deixavam as ovelhas enquanto eles faziam negócios. Então, imagina que nesses lugares haviam várias ovelhas de vários pastores. Como é que elas iam saber depois na hora de ir embora? Como é que eles iam saber? Aí o que eles faziam? Eles chegavam na hora de recolher as ovelhas e voltar para o campo e eles chamavam elas para que elas então o seguissem e as ovelhas deles vinham e seguiam eles. Olha que fantástico! Qual que é a grande questão aqui? Eles haviam tirado tempo de intimidade, eles se conheciam e as ovelhas conheciam quem eram os seus pastores. Por isso que Jesus faz essa analogia quando ele vem falar com a gente a respeito de ouvir a voz dele. Mas eu sei que muitas vezes a gente está ouvindo um monte de vozes que nos dão desânimo, medo, que nos deixam confusos e levam a gente para caminhos, inclusive, que não são aquilo que está no coração de Deus. E é essa questão que eu quero chamar a sua atenção hoje, para a gente poder discernir, para a gente poder ouvir qual é a voz que a gente está dando mais atenção e, portanto, sendo mais influenciados. A gente precisa primeiro parar para fazer uma autoanálise do tipo: o quanto eu tenho parado para me familiarizar com a voz de Jesus ou a voz do Espírito Santo? Quanto tempo, né? Pensa aí na sua rotina, no seu dia a dia. Será que esse é um hábito que faz parte do seu dia a dia? Parar para se conectar com Ele, parar para ouvir ativamente o que Ele tem para dizer de forma intencional. É isso que vai te ajudar a discernir no monte, no turbilhão de coisas, a discernir qual voz está te influenciando mais. E é isso que vai te ajudar a se conectar com aquilo que está no coração de Deus. Outro dia eu estava naqueles momentos buscando direção, resposta, até um pouco ansiosa com algumas questões. E eu parei para fazer esse exercício que, aliás, é uma prática na minha vida. E eu parei de forma intencional por aquela questão. E eu falei: Pai, eu quero entender o que está no seu coração. E aí passei esse momento com ele de intimidade e ele me trouxe uma resposta que foi assim: olha, você está me perguntando qual é o caminho disso, qual é o caminho daquilo e tal, por onde eu vou, e eu tenho algo para te falar. Eu sou o caminho. Quando você se encontrar em mim, você vai entender por onde seguir nessa situação. Foi muito forte. Então, o segredo tá esse tempo de intimidade, de adoração, de se encontrar nele simplesmente, de querer estar com ele, de querer
ouvir, reconhecer a voz dele, saber o que ele está falando, é que vai te conectar com os propósitos que ele projetou para você e que vai te fazer seguir o destino que tem aí no coração dele para você. É isso aí, gente. Compartilha esse vídeo, curte e daqui uns dias a gente vai continuar falando sobre a voz de Deus, como que a gente ouve e trazer exemplos práticos para te ajudar a cada vez mais se conectar com Ele. Deus abençoe e até o próximo vídeo.